Vou te contar uma história para começar esse vídeo. Um dia, um jornalista perguntou a um monge: qual o maior problema do mundo? A fome? A corrupção? As guerras? O monge olha calmamente para ele e responde: deixe-me perguntar algo primeiro. Quem é você? Sou um repórter, responde o jovem. Não, essa é a sua profissão. Quem é você? Insiste o monge. Sou William Jefferson. Não, esse é o seu nome. Quem é você? Eu sou um ser humano? Pergunta o repórter, agora em dúvidas. Não, essa é a sua espécie. Quem é você? Até que o repórter desiste, dizendo: tudo bem, parece que não sei quem sou. O monge então sorri e responde: esse é o maior problema do mundo. Opa, suave por aí? Tranquilo com você? Lidou bem com o último episódio sobre o outro? Deu pra pensar um pouquinho ou continuou só pelo retorno do eu? Minha carreira, meus amigos, meu sucesso, meu dinheiro, eu. Afinal de contas, o que é o eu? Sem mais enrolações, deixe seu like, seu sininho e sua inscrição. Se você caiu aqui de paraquedas, volte agora para assistir o primeiro episódio e vamos a ele. Bom vídeo. Penso, logo existo. Ou será que não? Apesar da ideia de eu estar muito fixada em nossa mente, ela também é um fator histórico e social. Ou, em outras palavras, o eu é uma mera invenção com data e lugar específico. É a partir do século XVII que essa ideia de eu se fixou do jeito que está até hoje. Foi com Descartes que a ideia do eu passou a ocupar lugar central na tradição ocidental. René Descartes enfatizou a autonomia da primeira pessoa quando disse eu penso, logo existo. Ou seja, para saber quem somos, dependemos de um movimento para dentro de nós. E o nosso eu emergeria de nós mesmos, o pensamento. Para ele, o fundamento da cognição do nosso próprio pensamento, ou seja, o fato de que aprendemos sobre aprender, é autônomo no sujeito e independente das suas relações exteriores. Posso perceber que estou existindo independentemente de como é o mundo em que vivo. Essa abordagem introspectiva fez com que o eu se veja como o centro de tudo, o grande julgador universal das medidas do mundo. E se existir depende do pensamento, tudo que é externo ao pensamento se torna o outro. Neste sentido, fatores como raça, classe, gênero, educação independeriam do fator pensamento e a sua capacidade de conhecer a si mesmo, como se fosse o pensamento a única âncora da realidade. Para que algo exista, o eu precisa emergir. Mas o que é o eu? Então, apesar de toda essa ilusão, por que afinal insistimos tanto na existência do eu enquanto algo concreto e não apenas mais um ponto de vista sobre essa entidade que chamamos de eu? Talvez seja uma tentativa de dar sentido ao caos da existência, de agarrar-se a algo que nos dá segurança em meio ao constante fluir das coisas. O Ocidente, por séculos, construiu uma filosofia baseada na certeza do ser como algo fixo e imutável. O outro, portanto, é visto como algo a ser conhecido, dominado, compreendido e categorizado, como falamos no primeiro episódio. Isso é que gera a relação de poder, onde o eu sempre está superior e reduz todo o resto ao uno, recusando-se à multiplicidade do mundo, acabando gerando, então, sempre uma relação de poder. E essa obsessão em torno do poder do eu emerge como um caldo do lodo do que há de pior em nós. Porque essa negação do outro, essa resistência em aceitar o outro, possivelmente está ligada não à aceitação da diferença e da diversidade humana, de querer que todos sejam iguais e sigam um padrão aceito na sociedade ocidental. Daí a nossa dificuldade de lidar com o outro enquanto outro. Por exemplo, quem escreve esse roteiro que você está ouvindo aqui? O pai de Paulo Barreto. Sou eu! Mas esse eu que escreveu esse texto, já passaram-se muitos meses desde o dia que chegou a gravação. Então, quando eu falo este eu que escreveu, não existe mais. Portanto, penso, logo existo. Será que isso é o suficiente? Será que eu sou apenas uma coisa que pensa? E quem pensa essa coisa? O eu. Percebe a circularidade, a teleologia vazia desse pensamento? Até porque, quer ver só uma coisa bem legal? Olha só que jogo interessante que explode a tua cabeça. Tente apontar o eu. Eu? Pega ele! Se você fez isso,
Não, isso é a sua mente. Se você fez isso... Não, isso é o seu peito. Se você fez isso... Não tem nada nessa parte. Não, isso é o seu corpo. Então, onde é que está o eu? Mas e se... E se não houver o eu? Se o eu seu nunca ganhou do seu mim, chegou a hora de com ele o mim seu ganhar do eu seu sem mimimi. Será que Terapeuta essa Marquinhos. busca por um eu sólido não é, na verdade, uma barreira que nos impede de compreender a verdadeira natureza da existência? Talvez seja a hora de olhar para esse lugar. Agora, você quer uma ilusão maior do que achar que somos seres completamente independentes, do que acreditar que a nossa família e a nossa genética não vão nos impactar? Pois é. Oh não, ele vai fazer isso de novo? Um gancho completamente forçado? Sim, este é o momento, paga as contas. E agora eu vou te dar um dado assustador. Você sabia que se você tem calvície na sua família, você tem 80% de chance de também se tornar um calvo? E é pra isso que a Manual tá mais uma vez patrocinando o Normose, e eu vou te contar uma história da minha família. Tem uma piada na minha família que a minha avó era viciada em babosa. Pra ela era só passar babosa no cabelo e pronto. Calvície resolvida. Resultado, todos os meus tios são carecas. E a gente até brinca que na verdade foi a babosa que deixou todo mundo careca. E conforme os anos vão passando, eu vou me olhando e me desesperando? Não, porque agora eu tenho uma solução pelo menos para adiar esse problema. A Manual, que tá salvando a minha autoestima e que eu já contei algumas vezes aqui que eu tentei fugir, mas não deu. Com a Manual é simples. Você entra no site, responde o questionário deles para avaliar a sua situação e eles vão te indicar o melhor tratamento. Tudo discreto, com acompanhamento clínico e personalizado. Ninguém vai perceber que você tá cuidando dos seus cabelinhos até eles começarem a aparecer. E olha os meus cabelinhos começando a aparecer, ó. E mais uma vez, a Manual tá caprichando na promoção aqui pro Normose. Para você começar o tratamento agora, as primeiras compras têm 40% de desconto. Sim, 40% de desconto. Além, é claro, do frete grátis, recebendo rápido, tudo na moralzinho, suave e tranquilo. A genética pode ser até inevitável, mas você não precisa ficar careca antes do tempo. Se eu fosse você, começava logo. E além disso, você acaba ajudando o nosso canal a continuar a parceria e pagar as nossas contas. Pronto, recado dado, podemos voltar ao vídeo e falar das nossas brisas e da ilusão do eu. Valeu e valeu, Manual. Onde é que está o eu propriamente dito? Será que ele não é simplesmente uma miragem, uma ilusão, uma construção passageira que se dissolve assim que olhamos para isso mais de perto? A melhor parábola didática que eu conheço para falar sobre esse assunto do eu está numa famosa história budista do diálogo entre o Nagasena e o rei de Menandro. Seguimos então. É assim que começa a história. Nagasena, um monge astuto, que em sânscrito quer dizer cobra, vai se encontrar com o rei Menandro, um rei poderoso, um rei considerado o mais sábio dos reis, que chega em sua carruagem ostentando poder e segurança para ter um debate com Nagasena. Ele, ao invés de se impressionar, lhe faz uma simples pergunta. Ó rei, como vieste até aqui? Vieste a pé ou montado em uma carruagem? Pergunta Nagasena. O rei então responde com toda a sua certeza. Eu vim em uma carruagem. Nagasena então rebate. O que exatamente constitui uma carruagem? É o eixo a carruagem? Não, responde o rei. São as rodas uma carruagem? Não, responde o rei. E a cada negativa do rei, Nagasena pergunta então, o que é a carruagem? Ao deixá-lo sem resposta, Nagasena completa o seu pensamento. Ó, grande rei, disse que veio aqui de carruagem, mas quando perguntado o que é uma carruagem, és incapaz de mostrar o que é uma carruagem? É possível isso? E o rei vai se irritando. Nagasena então diz, ó rei, se todas as partes individuais não são a carruagem, nem mesmo o conjunto dessas partes, como podes dizer que existe uma carruagem? Do mesmo modo, quando todas essas partes são reunidas, usas a designação carruagem, de forma convencional, mas, na realidade, não há nenhuma carruagem intrinsecamente existente. Para o rei, que acreditava na permanência das coisas e de suas identidades e em todo o seu poder, sente essa revelação como um choque. Nagasena então conclui, da mesma forma que a carruagem, o eu é também apenas uma convenção. Quando todas as partes do corpo, elementos físicos e mentais, estão presentes, chamamos isso de eu, ou ser, mas, na realidade, não há um eu intrinsecamente existente. Objetos surgem coemergentes ao observador. Uma carruagem só é uma carruagem
quando suas partes estão juntas e dispostas daquela forma. Para que exista uma carruagem, é necessário que exista um homem que olhe para essa carruagem e diga: é uma carruagem. Com o eu, acontece da mesma forma. Somos formados de 5 partes como um carro: forma física, sensação, percepção, memórias e consciência. Esses são os elementos ao que chamamos de eu. Mas se olharmos essas partes separadamente, elas não são o eu. Quando examinamos cada um desses componentes de forma individual, percebemos que nenhum deles é, por si só, o eu. É isso que, a grosso modo, vai compor o que no budismo é chamado de não-eu, anatta ou anatta. Nenhum eu tem essência imutável e permanente, e pode ser encontrado nos seres em qualquer fenômeno. Isso ainda nos permite refletir para uma certa fixação que temos de uma identidade fixa e imutável. Eu sou assim, fulano é assado. Para os budistas, o eu não passa de uma ilusão, uma construção mental que nos impede de enxergar a verdadeira natureza das coisas. A verdadeira natureza das coisas é a constante mudança e a dependência entre si de todas as condições e causas ao seu redor. Ninguém é nada. Todo mundo está alguma coisa em constante transformação. E a fixação do eu está na raiz das ilusões e dos sofrimentos. Tudo é fluido, constante, uma mudança de um ponto a outro. E não é à toa que toda vez que você coloca um objetivo e chega nele, logo quer atingir o próximo para se sentir completo. E ao chegar nesse novo objetivo, se sente novamente incompleto, até perceber que mudou o objetivo, mudou o eu, mudou tudo. Quando estamos presos naquele eu fixo e permanente, pagamos o preço daquele eterno porvir, a ânsia de possuir e o tédio de ter. O mesmo vale para o eu. Quando olhamos para dentro de nós mesmos, não encontramos um eu permanente, mas apenas uma sucessão de percepção, sensação, pensamentos e emoções mudando a todo momento. A ideia de que somos algo sólido e distinto nos distancia do entendimento do que somos na verdade, parte de um fluxo contínuo de dependência e codependência emergente, uns aos outros. No não-eu, o eu é visto como relacional ao outro, de modo que, para estar aberto e aceitar as mudanças nos outros, devo estar aberto a mudanças em mim mesmo, porque meu eu é constituído por minhas relações com os outros, minhas percepções dos outros, minha memória dos outros, que estão em constante mudança. E muitas vezes, o nosso contato com o outro, apenas porque ele é estranho, não convencional, incômodo, nos deixa preso num apego eterno de voltar para um estágio que nunca existiu. A ingênua existência de um mundo como algo inerente a si mesmo, e não em relação e codependência. Essa percepção é poderosa e permite um estalo. Nós estamos conectados imediatamente ao vazio do não-eu e à alteridade do outro. A realidade, e por extensão a alteridade, é definida como aquilo que escapa à nossa tentativa de categorizá-la, de reduzi-la a sistemas explicativos ou mundos particulares. Nenhuma perspectiva ou sistema cultural é suficiente para abarcar o mundo. Esse reconhecimento é um convite para o diálogo e a experimentação do outro, por mais estranho que lhe pareça. Ou seja, não existem coisas até que comecemos a nomeá-las. Eu poderia aqui citar filósofos, pensadores do complexo, neurocientistas, mas como um não cristão, eu vou citar a Bíblia para praticar a alteridade. Na Bíblia se diz: no princípio era o Verbo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A realidade é um amontoado de verbos. O que chamamos de realidade não passa de um imenso borrão de Rorschach, e nós somos apenas meros organizadores deste caos que é a existência. Mas e quando não conseguimos organizar essa bagunça? Para falar sobre isso, eu te faço uma pergunta. Você já conviveu com alguém que tem amnésia ou que tem Alzheimer? Eu já. Meu vozinho, que já partiu, quando foi embora, tinha uma memória mas muito curta mesmo. E eu aprendi muito com ele ao longo desses anos. Sempre que a gente conversava, e ele esquecia tudo logo depois, eu saía da casa dele pensando: quem é o meu avô? Onde está o meu avô? Geralmente, achamos que a nossa identidade está nas nossas memórias. Mas se o meu avô não tinha mais memórias, onde estava aquele senhor? Ele estava nas minhas memórias sobre meu avô, nas minhas lembranças de cada lição que ele me deu enquanto ainda tinha suas memórias. E isso me gerou uma marca indistinguível de que ele era uma pessoa especial para mim.
E por mais dolorido que fosse, um tio da família sempre repetia: é dolorido para nós, que comparamos aquelas memórias que nós construímos daquela pessoa que se foi com o avô que ali está agora. Mas ele, de dentro, não sofre. Inclusive foi embora vivendo só o momento único e presente do aqui e do agora. E isso se alastra para todas as situações da nossa vida. O eu nada mais é do que a conexão entre diferentes momentos de consciência enfileirados em uma narrativa de sentido particular que olhamos para nós mesmos, comparando com o exterior e tomando uma identidade, um julgamento a partir disso. Por isso é muito importante compreender de que no universo material as coisas não existem per si, não existem de fato. As coisas existem apenas e unicamente pela mediação coletiva do nosso combinado social. Isso choca as pessoas porque pensamos o universo como a soma de todas as coisas que existem, mas elas só existem a partir das mediações. Tudo que existe surge da dependência de todas as outras coisas. Nada existe por si só, de forma isolada. Tudo está interconectado, formando então uma rede complexa, uma teia de interdependência. Assim, o eu é uma construção temporária, que surge a partir da relação e da interação de todos os elementos à nossa volta naquele momento. O eu é apenas uma etiqueta que colocamos na rede fluida de experiências e relações com o mundo. Basta mexer um pedacinho que todo o sistema vai se alterar, até que deixará de ser aquele antigo sistema. Porque afinal, como coloca o texto de Nagasena e o Rei, todos somos interconectados. Não temos para onde ir, nem viemos de algum lugar, e cada um deles é vazio de existência inerente. Ou seja, nada tem significado do próprio lado, que não dependa de toda a relação do mundo ao seu redor. No livro clássico de Blaise Pascal, Pensamentos, publicado depois de sua morte, Pascal reflete sobre o que poderia ser esse eu essencial, no capítulo chamado O Eu. Primeiro ele começa analisando se o eu é a forma da pessoa, a sua silhueta. Porque podemos pensar que o nosso eu é o nosso corpo, mas esse corpo muda. Ele envelhece, ele emagrece, ele engorda, ele adoece, e ainda assim ele é um eu. Então, Pascal decide que o eu não pode ser definido pela aparência física da pessoa. Depois ele passa a refletir então que o eu é a nossa mente, a nossa memória. Mas até mesmo esses elementos ele começa a perceber que não são permanentes. Podemos esquecer, perder a nossa capacidade de julgamento, ou mudar radicalmente a nossa forma de pensar. Pascal então segue sua investigação, considerando que o eu esteja naquilo que amamos, nas qualidades em que amamos de alguém. Mas, novamente, ele percebe que essas qualidades também se desvanecem. A beleza se esvai com o tempo. A saúde pode ser perdida. E mesmo assim, o amor a esse outro permanece. Então, Pascal se pergunta se o eu poderia ser o juízo, a capacidade de pensar. Mas aqui, ele se depara com o mesmo problema. O juízo pode falhar, a memória pode ser perdida. E ainda assim, continuamos a ser nós mesmos. Ao final de sua busca, Pascal conclui que o eu, na verdade, é como uma persona, uma máscara, ou literalmente uma invenção. Não porque não existimos, mas porque o que chamamos de eu é uma construção feita de aparências e de qualidades mutáveis que nunca são fixas nem permanentes. E aí podemos nos perguntar, e por que usamos essas máscaras? Porque a verdade e o vazio que há nisso tudo é insuportável. Pascal propõe que enxerguemos a nossa própria existência como um teatro, uma cena contínua. Cada indivíduo, sem exceção, fabrica uma máscara. O que chamamos de eu não é uma essência estável, mas é um mosaico de atributos que selecionamos, que colocamos em exibição, mas que também podem se desfazer num piscar de olhos. Ou seja, o eu é uma invenção. Aliás, não é apenas um eu ou apenas uma invenção. Inventamos vários eus. E entre esses múltiplos eus, 3 se destacam: o eu que construímos para nós mesmos, o que projetamos para os outros e, por fim, aquele em que nós mesmos acabamos acreditando. Uma máscara feita sob medida para encenar essa peça chamada vida social. O primeiro tipo de eu é aquele que nasce do desconforto. Há partes nossas que não contamos para ninguém, que rejeitamos, traços que escondemos, características que julgamos inaceitáveis para os outros descobrirem sobre nós. Queremos parecer felizes, impecáveis, grandiosos, merecedores da admiração alheia. E para isso criamos uma narrativa social para os olhos dos outros.
Mas basta um olhar mais sincero no espelho para perceber que a vida não é bem assim. O que vemos verdadeiramente sobre nós são nossas falhas, nossas limitações, nossas contradições que só nós sabemos. Somos feitos de desejos não realizados, de medos, de pequenas derrotas cotidianas. E ainda assim, acreditamos que os outros não são assim, mesmo que eles também estejam presos a essas mesmas estratégias de ocultação das máscaras. Para dar conta disso, criamos uma fachada, um eu forte, alegre, bem resolvido. E essa é a segunda máscara, a que representamos e apresentamos com orgulho para o mundo externo. Ela é formada pelas nossas qualidades, aquelas qualidades que gostaríamos de ter, enquanto empurramos os defeitos para debaixo do tapete. É uma construção cuidadosamente elaborada para convencer os outros e aos poucos também a nós mesmos. Queremos ser percebidos sob um certo modo, parecer superiores daquilo que realmente somos. E assim vamos atuando nesse baile de máscaras, para os outros e para nós mesmos. As redes sociais no nosso tempo se tornaram a versão contemporânea desse teatro. Um palco onde encenamos uma versão filtrada, polida, idealizada para quem gostaríamos de ser. Um ciclo vicioso de auto-engano, em que cada um interpreta um papel desejado e disfarça o que não quer que os outros vejam. E o mais curioso, ou o mais trágico, é que quando o nosso meio acredita muito nessa máscara do eu, o ator que a encena também passa a acreditar nesse personagem. Quando a encenação convence demais, até quem a criou se confunde com ela. Em francês, há uma ironia linguística interessante que não tem tanto no português, mas que vale trazer para cá. Porque Pascal explora essa ambiguidade com maestria. A palavra personne pode significar tanto alguém quanto ninguém, dependendo do contexto. E é com esse jogo de sentidos que Pascal sugere poeticamente que o eu pode ser tanto uma pessoa quanto um vazio. Talvez esse eu não seja mais do que uma máscara oca, um reflexo idealizado do que aspiramos ser. E quando temos coragem de tirar essas máscaras, não há um centro firme, um núcleo essencial. O que sobra é um não saber, é um vazio. Uma codependência entre nós e os outros, onde só existimos porque o outro existe, e o outro só existe porque nós existimos. Esse é o baile das máscaras de Pascal. Afinal, quem de nós é capaz de se apresentar socialmente sem uma máscara? Quem de nós é capaz de ser publicamente tudo aquilo que é em particular, com suas falhas, suas fraquezas, suas vulnerabilidades e estranhezas? E quem de nós tem coragem de tirar a máscara? Chegamos então no eu SA, o eu como mercadoria, como algo a ser embalado ou vendido no melhor preço. O Homos Econômicos, o ideal da ciência econômica, que descreve o ser humano como um indivíduo racional, que toma todas as suas decisões com base numa pretensa lógica racional. Porém, essa figura nada mais é do que um delírio, uma outra máscara que se transveste de econômicos, enxergando o outro apenas como um produto, enquanto amizades e interesses passam a ser meras trocas econômicas, sempre voltadas para o benefício próprio de cada um. Sob essa perspectiva, a autonomia humana é reduzida à busca por satisfazer desejos individuais, enquanto o outro é instrumentalizado para ser produto. Surge então a ideia de empresário de si mesmo, como algo a ser embalado e valer cada vez mais por causa disso. Mas a que custo? Ao custo de uma desconexão radical com a alteridade, ao custo de sacrificar o encontro verdadeiro, a troca genuína, a vulnerabilidade necessária para que o outro realmente exista em sua plenitude. No entanto, no modelo neoliberal que nós vivemos, tudo é transformado em objeto de controle, em vitrine, em mercado de relações humanas moldados para e pela relação de consumo. No lugar dos desejos, entra uma ética do consumo do prazer, onde a satisfação rápida ocupa o centro da nossa vida. O outro nesse cenário é apenas mero acessório, descartável, quando já não serve ao propósito do eu empreendedor. O eu como um produto a ser adquirido, uma utilidade que deve servir aos interesses do indivíduo empreendedor e só. Nesse modelo, a alteridade é reduzida a uma transação de Pix. Cada vez mais, a nossa relação com o outro
não vem de vontade livre, mas algo mais raso. Algo que é definido de fora para dentro e que apenas seguimos esse desejo e essa vontade sistemática e econômica. É claro que todos nós queremos ter alguma medida de controle sobre as nossas vidas. Mas até que ponto a nossa identidade se tornou uma mera repetição? Um projeto de marketing pessoal que deve ser vendido a todo mundo? Ou até que ponto nós nos transformamos em apenas repetição e repetição e repetição dos modelos esperados de perfeição e esvaziados de autenticidade, de nós mesmos? Só quando abandonarmos essa ideia de eu SA é que poderemos começar a entender por que as pessoas parecem agir de formas completamente inesperadas. Muitas vezes julgamos o outro com base na ideia que nós criamos sobre os outros da nossa cabeça. Mas, na realidade, somos apenas um conjunto de impulsos e desejos conflitantes, nos puxando em direções diferentes a todo momento. A ausência de um eu contínuo explica por que às vezes agimos de formas que contradizem a nossa própria história, ou aquilo que nós contamos para nós mesmos sobre nós. Por que às vezes a gente acha que quer agir de um jeito e age de outro? E então, é diante de toda essa reflexão que Levinas faz a pergunta-chave. Diante do outro, como você responde? Como você escuta? Você vira a cara? Você diz não sou obrigado? Escutar o outro é muito mais do que ouvir. Quantas vezes você já participou de uma conversa que era, na verdade, 2 monólogos, cada um preso à sua própria certeza, incapaz de ouvir ou compreender o que o outro está dizendo e só fazendo monólogos sobre si mesmo? Eu falo do problema do abacaxi, você fala do problema do azul. Eu digo que tô com gripe, você responde que tá com sinusite. Eu falo dos meus problemas, você responde com os seus. Não há troca. A comunicação entre 2 que falam português, mas ninguém fala a mesma língua. É como se estivéssemos diante de espelhos translúcidos, onde cada um se vê, mas nunca enxergamos o outro verdadeiramente, sem o borrão que somos nós mesmos. Então veja, não é que o eu não existe propriamente. Sim, eu existo, você existe. Somos materialidade, materialismo puro em movimento. O que é ilusório é o eu fixo, permanente, com fronteiras definidas com essência única. Existe um dentro e um fora, mesmo que as suas bordas sejam vagas. E essas bordas são construídas na nossa relação com o mundo. O que é real, concreto e palpável não é esse eu fixo, mas o encontro. Então, se não existe o outro e não existe o eu, o que existe é uma relação eu-tu. Mas acabamos a sessão e continuamos na semana que vem. E o seu horário e aquilo que você marcou na terapia? Próximo paciente vem aí, sinto muito. Eu preciso atender a próxima pessoa. Só não esquece de acertar lá fora as contas, tudo bem? Aquilo que eu sou como sujeito é mera relação de troca financeira. Então, o que nós vamos falar agora, depois de ter destruído a ideia de outro propriamente dito, e também ver que o eu é uma ilusão, é sobre o encontro, sobre o não eu e nos aproximar novamente da alteridade. Essa disposição para o eu e o outro se encontrar, nem eu nem tu, mas uma relação eu-tu, algo junto, concreto e que só existe dentro dessa relação, eu-tu. Uma escuta real, de vulnerabilidade e aquilo que vamos ver a partir do filósofo Martin Buber no próximo episódio. Então, se você puder, já deixa seu like, sua inscrição, seu sininho, comenta aqui embaixo o que você tem pensado da série. Eu sei que era um pouco cabeçuda, mais complexa do que o comum, mas eu prometo pra você que vale a pena sentir essa dor do conhecimento. Se esforça, vai a fundo, vê de novo e nos encontramos na semana que vem. É nóis e falou!